você tá entrando na área de transferência da Gigahertz. Tringentésimo, não, acho que tô adiantado. 391º episódio. Patrocinado pela Vero, assinaturas de cafés especiais, e Express VPN. Apoiado, como sempre, pelos mais detensos também, lá em gigahertz.fm/apoio. Mais detensos que estão acompanhando aqui. O Rambo, acho que ele é o mais detenso, porque ele tá acompanhando ali também a gravação. Porque, Mendes, não temos Rambo hoje? Rambo está numa missão secreta hoje. Ele tá em modo leitura só, não tá em gravação. Mas, então, primeira coisa, lontras para o Rambo, Lontras, né? Sempre. Mas eu nem adivinho quem vai estar no lugar do Rambo hoje. Bom, a gente teve um evento essa semana, né, do Google, então nada melhor do que alguém que já falou sobre esse evento, estudou o evento, dominou o evento para falar agora o que achou do evento. Arthur de Vigir, do Bom Dia Tech, tá por aqui de novo. Tudo bom? Olá, tudo bem. Muito feliz de estar aqui de novo com vocês, falar desse evento que eu particularmente curti, mas vou guardar minhas opiniões para daqui a pouco. Eu só tenho uma curiosidade aqui. Eu vi um preview de internet do evento, e aí tinha aqueles slides padrão Apple do evento. Isso já tinha ou é novo? Copia, mas faz diferente. Já tinha. O do Google, eu não sei se foi no evento passado ou nesse. Pequenas diferenças. Foi melhor. O da Samsung é igualzinho. O da Xiaomi também, alguma outra era muito idêntico. Esse do Google tem. É o copia, mas não faz igual. Mas não fez igual, pelo menos, né? Mas é parecidão. Tinha um efeitinho 3D de entrada e de saída. Os elementos não ficavam, né, presos ali no box. Não era um box muitas vezes, mas você bate o olho rápido, você olha rápido e fala, teve evento da Apple. Aquele slide com todas as features do novo Pixel é idêntico ao da Apple, né? E já tem algum tempo também. E eu percebi também que eles não estão colocando tantos números, assim. Eles falaram um pouco, por exemplo, de quanto de bateria tem. Eles preferiram falar, 20% a mais de bateria. Eu falei, opa, Apple faz isso aí muito bem. Quer mentir com o número, fala porcentagem, né? Exato. Agora, sabe o que fez o Ricardo Cardoso? Ele foi lá em gigahertz.fm/feedback e mandou um follow-up sobre os aplicativos de podcast, falando que ele sai todo dia para passear com os cachorros e correr sem o iPhone. E o Overcast tem aquilo de geralmente obrigar você a sincronizar manualmente os episódios no relógio, por causa das limitações do sistema. Mas o Apple Podcast não deixa remover episódios no relógio e só dá para marcar como concluído. Ele espera que resolva isso no WatchOS 11, porque assim não dá para utilizar, né? Ou fica no fogo ou pula dentro da frigideira. Pois é, o pessoal tá... É curioso porque a gente comentou aqui sobre o Overcast, né? Aquela mudança, etc., que gerou um pouco de polêmica, e o feedback do pessoal que a gente tem recebido aqui, eu tô surpreso de ver mais gente do que eu achava que tá escutando pelo Apple Podcasts, porque dá pra vocês verem que eu não consulto muito estatísticas de que player de podcast a pessoa escuta as coisas da Gigahertz, né? Mas ainda assim é curioso. Melhorou muito, né, ao longo dos últimos anos. Mas hoje, que a gente tá gravando aqui na quarta-feira, tem um desenvolvedor chamado Rishi Modi. Ele, há mais de um ano, ele tinha aberto um test flight para quem quisesse testar um app novo de podcast. Chamava app sem nome, assim, Untitled Podcast App. E ele tinha todo um lance de tentar fazer um app bonito e bem polidinho, né, etc, etc. E morreu. Nem sei se tá aqui no test flight, que eu baixei na época pra ver como é que era, né, pra conhecer. E sumiu isso aí. Aí hoje na gravação, do dia da gravação aqui, quarta-feira, eu vi no Threads ele falando, gente, lancei um app de podcast aqui chamado Neue-Cast, N-E-U-E Cast, vai ter link na descrição aqui. É um app super bonito mesmo, deu pra ver que ele poliu bastante ali a interface, mas deu pra ver também que ele lançou com pressa pra justamente tentar pegar essa galera aí que tá insatisfeita com o Overcast. Deve estar rolando uma migração aí, pessoal vendo os aplicativos vizinhos, né, porque ele é bonito, mas falta tudo o que faz de um bom app de podcast, aquela parte de você encurtar silêncio, né, dar aquele boost na voz, esse tipo de coisa. Ele falou que isso tudo vai chegar. Ele tem até uma compra interna, né, custa $10, e você customiza o player de áudio, né, a parte de interface ali, tem atalhos para fazer administração de episódios. Mas ele falou, CarPlay, vai chegar, tá? Apple Watch, vai chegar, tá? Importar o OPML lá pra você poder exportar do Overcast, vai chegar, tá? Silêncio, boost. Então, pra quem quiser testar, vai estar aqui. Ele decidiu lançar, né? Então, ele vai estar sujeito
o julgamento do universo aí. Mas é uma opção nova pra quem talvez estivesse em busca de alguma coisa. É bem bonito, mas é bonito. O que mata é quando você tem um aplicativo completo. O Overcast, ele é completo e complexo. Né? Você retirar o silêncio, você dar um voice boost, não é algo trivial. Né? Não necessariamente que seja difícil, mas tem ali alguma complexidade. Aí você faz uma nova versão, vai ter ali alguns problemas. Chegar junto disso é difícil, né? Porque tem 10 anos de Overcast. E também é difícil de você fazer um novo Overcast que levou 10 anos em um ano que seja, né? Sem testar, fica complicado. Eu acho que essa é a briga de qualquer pessoa que tente lançar um app de podcast hoje em dia, né? Porque já morreram tantos, né? A gente já viu tanto app bom morrendo, ou sumindo, ou ficando perdido no tempo. O próprio Overcast ficou muito tempo sem um grande update, né? Mas funcionava. Ele não era exemplo de beleza, mas funcionava muito bem. E agora tá cheio de problemas, mas... E o app da Apple, querendo ou não, ele mesmo não é completo. Então, né, ele também não se ajuda. E no Bom Dia Tech, por exemplo, eu vejo muita gente usando o Spotify, tem crescido bastante. Então, eu acho que a galera ainda ouve muito pelo Spotify, que também me surpreendeu, eu não sabia disso. Mas é o mesmo problema, assim, eu olho o Spotify e sinto falta de 1 zilhão de features que tem no Overcast e não tem nos outros. Enfim, tomara que o Overcast melhore e fique redondo de novo, né? É o que eu torço agora. Saiu inclusive nessa semana, na verdade, há menos de uma semana, né? Saiu no finalzinho da semana passada uma matéria naquele site Rest of the World, que justamente o lance dele é publicar histórias de tecnologia que não sejam sobre Vale do Silício, regulação americana, né? Coisa que acontece no resto do mundo. E foi uma matéria bem bacana sobre como o Spotify, na América Latina, deixou quem escuta, quem faz podcast meio vendido na jogada, porque ele passou a desinvestir muito em podcasts, daquele investimento inicial, comprou a Anchor, fez aquele monte de parceria que a gente desde o começo falou que era uma furada fazer esse tipo de coisa, e quem comprou a ideia e passou a fazer direto no Spotify, agora fica meio vendido na jogada, porque eles não estão mais investindo muito nesse mercado. Vai ter o link desse texto aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha. E eu, no meio do que eu tava falando aqui, eu lembrei, eu acho que o Bom Dia Tech é só Spotify, né? Quer dizer, você hospeda no Spotify, não é isso? Isso, eu uso o Anchor. Então, que é a hospedagem deles, né? Com eles, exato. Até tava dando uma olhada em outras hospedagens, porque essa semana eles estão com problema de estatística, enfim. E eu levei um susto, porque comecei a semana e minhas estatísticas foram todas pro espaço, do nada. Então, eu tava até dando uma olhada em outros players pra ver como é que poderia fazer a migração. Mas é caro, né? Então, assim, é bem complicado. É bem complicado. E o Anchor, querendo ou não, era de graça, ainda é. Então, eu tô meio que na corda bamba, querendo saber pra onde é que eu vou. Né? É difícil mesmo, assim, de players bons que tem. A gente usou por muito tempo no ADT o Libsyn, que é desde o começo. Ele tem cara de anos 90, né? É bem queixo duro, como diz o Coca, né? Toda a parte de admin dele ali. E era um plano intermediário, acho que no Matinal. Quer dizer, no Matinal com certeza usava também o Libsyn, mas não lembro qual era o plano. E a gente no ADT, na verdade. Não, eu tô confundindo. O Loop Matinal era no Libsyn e o ADT era no Fireside, que é do Dan Benjamin, que tinha a rede de podcasts 5x5. Mas esse era bem caro em comparação com o que a gente precisava, né? Às vezes, pra quem tem um podcast maior, etc., talvez precisasse de um suporte extra ali. Mas do dia a dia, assim, eu acho que o Libsyn talvez seja a segunda melhor opção depois do Anchor, que acaba sendo de graça, né? Mas às vezes isso tem um custo, né? Pois é. Assim, eu tô realmente com medo do que pode acontecer pro futuro, né? Por isso até que eu já tô olhando agora pra não ser pego de surpresa. Mas ele ainda é a melhor opção de preço, de interface. A interface dele é bem organizadinha, bem bonita. É muito fácil de você subir um podcast do zero, né? Então, assim, eu curto ele bastante, mas dá um pouquinho de medo, porque realmente o Spotify falava muito de podcast, investiu e do nada parou. Assim, ele comprou também aquela outra empresa de gravação de áudio, né, se eu não me engano, de gravação e edição. E aí eles tiraram a edição de dentro do Anchor, jogaram para essa outra ferramenta. Então, assim, ainda bem que eu não uso o Anchor para editar meu podcast. Quando eu comecei o Tech Talkcast lá atrás, eu usava, mas parei. Então, dei sorte com isso, né? Mas quem usava se ferrou, porque acho que é Riverside, se eu não me engano agora. Isso, o nome, né? É isso aí. Riverside. E
enfim, vamos ver qual o futuro. Eu tô esperando que eles vão cobrar algum cascalho ali pelo Anchor. É o mínimo que eu espero, ao invés de pelo menos não fechar. Putz, eu ficaria com o plano B na manga, porque eles estão assim, a minha impressão é que eles estão a um trimestre bem ruim de falar, gente, desculpa, vamos desativar aqui, vamos dar 6 meses, mas é isso aí, porque desde o começo as acionistas falaram, legal, podcast, né, cadê a grana? Show me the money. E o Spotify falou, segura aí, e não virou, né? E é curioso que a gente tá falando da mesma coisa sobre 2 aspectos diferentes. Aplicativos de podcasts, que a gente viu um monte aparecer e alguns fecharem. O Pocket Casts, que trocou de mão 60 vezes, né? Cada um comprava, eu vou conseguir arrumar, né? Aí você vê aqui, não é. Então, o lance agora do Overcast, então, é um mercado desafiador, né? O que é um jeito bonito de falar assim, não dá dinheiro. A gente sabe, né? Mas ainda assim, tem pouca estrutura boa, confiável e acessível, principalmente, né? Por isso que o Spotify se deu tão bem nesse começo, porque todo mundo foi pra lá, porque afinal, é bom pagar 0, mas espera, quando você precisa ter um retorno a partir de pagar 0, a conta não fecha. Né? O Spotify vai ter que se convencer com retenção de usuário. O usuário tá passando mais tempo aqui na plataforma. Que é grana, que é também o grande problema dos aplicativos, né, de podcast, né? Não tem a grana. Eu não sei se vocês lembram, Mevio. Isso remete a alguma coisa a vocês? Não. Quer soletrar, maestro Zezinho? VI. Vocês já não são velhos o suficiente. Mevio era um YouTube de podcast. Não conosco, não faz parte do meu repertório. Daquele Adam Curry, ele fez um YouTube de podcast, você hospedava, era gratuito a hospedagem no Mevio, isso até mais ou menos ali 2014 talvez, e também fechou as portas. Segurou até onde deu, padrão Anchor, tudo gratuito. Não, vamos, a gente vai. O negócio do Anchor é que ele surgiu gratuito, né? E enquanto ele tava sozinho, sem Spotify, ele sempre foi gratuito. Eu nunca entendi como eles conseguiam angariar grana. Nunca me fez muito sentido. E aí, quando o Spotify comprou, eu esperava que fosse ter uma assinatura, né? Alguma coisa ali. Mas nem até agora, pelo menos, eles não falaram nada. Eu ficaria bem mais tranquilo se tivesse uma assinatura. Pelo menos básica ali por mês, mas eles até hoje não trouxeram a parte de propaganda pro Brasil, então realmente parece que eles pararam de investir nisso. Falando dessa história aí de players de podcast, o Jonas Marques, seguindo ali uma tangente, parabeniza o Rambo pelo ótimo trabalho no player de podcast lá no site da Gigahertz. O Jonas ficou 6 meses sem ouvir qualquer podcast, lembrou do ADT numa noite insone, abriu o site para ouvir alguns e o player até memoriza a escolha de velocidade. E é uma coisa simples, mas isso demonstra cuidado. E Mendes, ele parou de ouvir podcast por uns 6 meses, né? Porque estava notando ali que o podcast diminuía a apreciação dele de música, e ele sempre se importou com música, mas agora tá voltando a ouvir os podcasts. Boa, bem-vindo de volta. E é o equilíbrio, né? Que é fácil falar, difícil atingir. Também, como eu expliquei semana passada, vou repetir aqui, tenho pensado bastante nisso. E, aliás, Mendes, sobre essa sua, digamos, crise, né, de overdose de podcast, aliás, lembrando aqui que foi criado pelo Adam Curry, né, segundo dizem aí. O Eric disse que também tá no time do Marcos, né, de sentir falta de um pedaço quando a lista de podcasts acaba, principalmente quando ele tá dirigindo pro trabalho, né, 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. Tem várias playlists de músicas, porém parece que nada agrada. Com 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, é mais desafiador mesmo você primeiro manter uma lista de coisas não escutadas e depois, às vezes, tem dia que você não tá afim de música. Você quer ouvir um podcast, mas acabou também. Eu lembro que teve uma época da minha vida, acho que eu já comentei, vou falar rapidinho, que eu ia muito pra Campinas e voltava. Tipo, eu num dia, eu voltava no outro, etc. E, putz, marginal, aquele trânsito, né? 1h30 de marginal e 50 minutos de estrada pra chegar por lá, né? E eu fiquei com essa culpa, assim, de falar, cara, ao fim de um mês, de um ano, quanto tempo da vida que eu tô... Aí era assim, desperdiçando ouvindo música, né? Porque era tantas horas dos dias ali, né? E aí eu comecei a escutar aulas de idiomas. Então, eu tinha feito alemão por um tempo, voltei com isso, francês também. Eu pelo menos me sentia um pouco mais
com o tempo melhor utilizado ali do que, entre aspas, escutar as mesmas músicas que... Aí é um faniquito ao contrário, né? Tô relaxando demais, preciso me culpar. Mas com 2 horas por dia pra isso, dá pra entender mesmo esse faniquito. Teve uma época que eu trabalhei longe de onde eu morava, então eu levava 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar. Então eu ouvia todos os podcasts na segunda-feira, na terça já não tinha mais nada. Então eu comecei a fazer algo parecido, só que com livro, né? Então usei muito o Kindle, eu pegava metrô, né? Então não ia dirigindo, era mais fácil. Mas eu ia recomendar ele dar uma olhada em audiolivro, né? De repente é uma boa opção. Eu substituí boa parte, na minha visão, né? Podcast, é bom que tenha podcasts, você consegue encontrar muitas pessoas especialistas falando de coisas que gostam, então você encontra um conteúdo muito legal. Tem ali muita mesa cast ali também no meio, mas quando você pega um audiolivro, uma pessoa que escreve um livro é o trabalho da vida dela, ela é a maior autoridade daquele assunto, e você ouvir, né, um audiolivro, sei lá, acho que comparado com podcast, você tem um podcast vai te dar uma diversidade, mas o audiolivro te dá uma profundidade. Então acho que vale a pena. Sim, tem ali o custo, né, mais caro, mas eu sou super fã de audiolivro. É engraçado, nunca entrou na minha rotina audiolivro. Tem um até hoje, que foi o Medo dele em Las Vegas. E, sei lá, eu não sei se todos são assim até hoje, né? Mas ele era meio interpretado e com sonorização e etc. Que é importante pra você contar uma história, mas, sei lá, não encaixou pra mim, né? Parecia que eu tava vendo uma série, só que com a TV desligada e não rolou. Não sei se todos têm esse tipo de coisa, são mais interpretativos. Tudo bem que há livros e livros, né? Existem, certamente, que não iam sair interpretando o trabalho profundo lá que eu li com a Bia pra gente fazer o área de trabalho, mas ainda assim não encaixou, não sei. Eu vou tentar de novo, vou dar uma chance de novo. Próximo livro eu tento escutar, ao invés de ler, mas tem que ser por diversão, né? Porque senão como é que eu faço anotações? Que foi o problema do Coca, né? eu compro um Pixel 9, tiro o print dos time codes ali e deixo ele organizar sozinho pra depois eu poder puxar de volta os capítulos, né? Difícil. Eu acho que a gente acaba se culpando muito quando tem esses tempos livres, entre aspas, né? Que ali no caminho de casa ou pro trabalho, a gente tenta transformar até isso em produtivo, né? Às vezes eu fico pensando, relaxar um pouquinho aqui com um livro, com um filme, uma série, vale a pena, né? Então, é bom, acho que vale a pena. Agora, Mendes, você estava falando na semana passada lá no Bonus Track sobre as particularidades de idiomas. O Jomar Magraf te ouviu falando 777 em sueco. Isso é fácil. Ele quer ouvir você falando enfermeiro. Ele mora na Suécia há 6 anos e só consegue falar sukoskasteska, quebrando a palavra susko, que é doente, com skoskestas, que é enfermeira, de uma forma mais coloquial, né? Embora eu falei completamente errado, nem precisa me avisar. Eu procurei aqui, vou tentar, hein? É Hulkoterska. O Koterska eu não sei, mas é engraçado que o SJU é eu ainda não achei até onde coloca a língua do jeito certo pra fazer esse fonema que eu ficou no microfone, né? Mas é Hulkoterska. Mas na emergência ali não vai falar isso nunca. Hulkoterska, caiu o braço, não dá tempo, né? Quando eu li a pauta aqui, que eu vi essa palavra, eu comecei a rir, porque eu pensei, como é que o Coca vai falar isso? Dá pra brincar, né? Palavra em sueco ou banda de death metal. Tinha um Tumblr que era isso, acho que é um Tumblr que era produto da IKEA ou banda de death metal. E aí tinha o nome que era um desses nomes bizarros assim, porque essas bandas de death metal nórdicas especialmente é tudo com esse monte de trema no J, S com cedilha no K... uma zona. Mas é engraçado. Se eu achar, se tiver no ar ainda, eu deixo aqui na descrição pra quem quiser tentar a sorte e descobrir se tá vendo o nome de uma cadeira ou de uma banda. A gente tava falando sobre ouvir podcast no carro, dirigindo, no metrô, ônibus. O Felipe Macedo mandou um gigahertz.fm/feedback dizendo que ele hoje, quando tava escrevendo, escutou num Flixbus, né, no caminho de Viena pra Bratislava. Dependendo de qual foi o episódio, nem deu tempo, porque tão pertinho do outro é engraçado, porque de Viena pra Bratislava dá
se eu me lembro, uns 40 minutos, sei lá. E Bratislava é uma cidade divertida. Não tem nada, mas é mó legal. Inclusive tinha um restaurante chamado Mac Kebab e o M era o M do McDonald's mesmo. Esse jurídico corre aqui. Esse daí eu vi em 2x com certeza, então. Pra conseguir em 40 minutos ouvir o episódio? 2x, 3x. Sim, eu fui pra lá em 2008. A memória já talvez esteja encurtando as coisas, mas eu lembro que era perto. A gente só foi porque era perto. E a gente também tava falando, né, sobre quão decepcionante é a Samsung ter voltado a copiar a Apple nos Galaxy Watch e Buds. O presidente executivo da Samsung também ficou chateado, Mendes? Pois é, foi uma notícia, saiu num site chamado Azure News, e o The Verge pegou e traduziu, repercutido, acho que saiu no Night 5 Google ou no Night 5 Mac, um dos dois, que ele, esse cara, ele chama Lee Jae-yong, espero não ter assassinado terrivelmente aqui a pronúncia. Ele foi aquele cara da Samsung que ele é o herdeiro, ele foi preso naquele esquema de suborno que caiu lá, presidente da Coreia junto, e alguém outro da Samsung também foi pra cadeia. Ele tem um histórico complicado. Eu tô trazendo isso por quê? Porque o cara, o presidente da Samsung, não viu quais eram os produtos que a empresa ia lançar, né? Então, tem uma parcela aí de não vou falar de culpa, mas sei lá, né? Eu consigo imaginar dono de outra empresa grande sendo pego de surpresa com o lançamento do telefone do ano, né? Do relógio do ano, mas ele ficou muito bravo. Aí a matéria fala que o clima lá tá horrível e que teve... É bem geral o que tá dizendo, assim, consequências pro pessoal, chama Mobile Experience Division, chama MX Division. Consequências pras pessoas da divisão ali, que era da Samsung Telefones, virou essa MX Division. E quando eu vi a notícia, eu pensei isso e vi repercussões parecidas assim, tá, mas você tá bravo porque você esconderam de você ou você estava ocupado fazendo outra coisa e você não viu, deixou correr solto e foi pego de surpresa quando saiu a notícia de que a sua empresa, ele não é o CEO, ele é o presidente executivo, você é o presidente executivo, né? Pelo amor de Deus. Então, climão. Eu também fiquei bem curioso pra saber como é que ele não olhou, né? A gente já viu o Tim Cook, por exemplo, usando Apple Watch antes do lançamento de Apple Watch. Já viu alguns executivos usando uns devices da Apple, assim. O cara nem sequer testou, né? Que curioso. Ou ele tá afastado da empresa e... Porque eu também tava dando uma olhada nessa história da Samsung, é bem obscura, né, na Coreia. Então... eu não sei se ele tá afastado da empresa por conta de todo esse passado e por isso ele não viu. Mas é fácil falar também depois de lançado, né? Tipo, lançamos aqui, é parecido, nossa, que horrível, vou mandar todo mundo embora. Né? Depois de lançado e, de certa forma, rejeitado. Aí fica fácil, né? Exato, é. Não, eu acho que nem foi rejeitado. Eu vi muita gente elogiando, apesar de ser parecido, né? A pulseira, por exemplo, eu achei realmente muito parecida. Mas eles trouxeram até um pouco daquele design da coroa digital ali, a superior, né? Aquela coroa que fica em cima do relógio ser móvel de novo. Então eu achei aquilo legal, mas, enfim, parece só uma cena, né? Pra jornal do que, de fato, estar incomodado com isso. Né? E eu trouxe esse lance do histórico do passado dele porque é o perfil de pessoa que não parece se envolver com o dia a dia, tá lá pra fazer outra coisa, tá lá o assunto é outro, né, que gira ali no dia a dia, mas tá aí, não foi só a gente que... E o que parece que foi, ele ficou chateado, triste e frustrado e irritado com a repercussão, mais do que com a cópia, né? Acho que isso foi meio... todo mundo falou, né? Vídeos, assim, o próprio Marcus Brownlee falou, cara, é patético, assim. Vamos falar sobre igual, é muito igual, é igual. Dito isso, né, aquilo que eu falei que eu tenho falado bastante no podcast. Dito isso, tem essas coisas aqui, o relógio é bacana. Então o termo que eu usei aqui foi decepcionante ver esse tipo de coisa voltar a acontecer quando a Samsung já mostrou, há muitos anos, passou a mostrar que ela tinha condição de criar as coisas sozinha, né? Precisava voltar a fazer isso a essa altura do campeonato, né? Mas eu vou deixar o link na descrição aqui pra quem quiser ver a matéria original. Se você... O Rambo, ele pode conferir, que o Rambo sabe coreano, né? Então ele fala pra gente se a tradução ficou boa ou não, mas vai ter link na descrição. Engraçado que eu me incomodei mais com o Galaxy Buds do que com o relógio em si. Eu acho que o Buds vê que eles saíram totalmente do foco que eles tinham, né? Que era aquele feijãozinho. Eu falei isso até no Bom Dia Tech, que eu falei, o formato de feijão. Eu achava até legal, né? Era totalmente diferente de todo o resto. E aí eles foram pra haste também. Eu queria ver uma desculpa técnica ali, de repente falarem, não, a gente precisou disso pra mais bateria. Mas
parece que não é o caso, né? Então, acho que isso me incomodou mais até do que o relógio. E a chefona da Mozilla deu uma entrevista, né, sobre essa coisa do Google aí, de repente perde o faturamento, tem que quebrar a empresa, né, sobre o monopólio. Mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para falar sobre a Vero, assinatura de cafés especiais que está com uma oferta nova para os ouvintes da Gigahertz que forem em Vero, com 2 Os mesmo, .café/ADT e fizerem a assinatura para receber café gostoso na porta de casa uma vez por mês. A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes sempre junto de um mimo, como chocolate, pão de mel, paçoquinha, que harmoniza bem com o café do mês. Na Vero, você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. E aí, dá para escolher o grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, dá para receber em cápsulas para usar na maquininha de expresso também. Aliás, eles torram os cafés todos os dias. Então o café que chega na sua casa foi sempre torrado há poucos dias. E isso faz uma diferença enorme na experiência, já que além dos grãos serem de uma ótima qualidade, tá tudo sempre super fresco. Os cafés vêm também sempre com um encarte que explica quem é o produtor, a região, a variedade, os melhores métodos de preparo para valorizar o café daquele mês específico. E além disso tudo, a Vero está com uma oferta nova para quem for em vero.café/ADT e assinar o plano anual. Agora, além de aproveitar o desconto que eles dão e que deixa a assinatura anual bem mais em conta do que a mensal, você também vai receber um par de xícaras, uma prensa francesa, um moedor manual e um guia de preparo. Já se você assinar o plano mensal, você vai levar R$20 de desconto no primeiro mês de assinatura. Aliás, o plano anual também é um ótimo presente para alguém que talvez curta café que você conheça. Então fica a dica também para o caso que você esteja procurando um presente criativo para dar para alguém. Então acessa lá, vero.café/ADT, faz a sua assinatura anual e garante o par de xícaras, o moedor manual, a prensa francesa e o guia de preparo. Ou então, os R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura mensal. Mas tem que ser por meio do link vero.café/ADT ou então com o cupom ADT na hora de fazer o checkout. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais um episódio do ADT e por ser o café oficial da Gigahertz. Valeu, tá correndo pelas minhas leis agora. Ô Coca, deixa eu só trazer uma coisa rápida aqui antes de falar sobre a Mozilla. Que o professor Vitor mandou pra mim no Threads um print que ele recebeu. Você falou de pendrive, etc. Recebi aqui, ó. Pendrive da Xiaomi, 16 tera, R$22. Quem vai? Obrigado a ele por ter compartilhado. Excelente. Pois bem, e aí, o Mendes? Conta pra mim, a chefona tá lá chateada, tá alegre, vai montar um motor de busca Mozilla, vai ficar assim mesmo, vai fechar, vai montar uma hospedagem de podcast, fazer um aplicativo de podcast. O que vai fazer a Mozilla? A Podzilla. Então, depois que a gente gravou aqui na quarta-feira passada, foi engraçado que a gente finalizou a gravação e tal, abri aqui pra ver se tinha alguma notícia relevante, alguma coisa, e o TechMeme, que aliás se vocês não conhecem, é uma excelente fonte de notícias, eles tinham acabado de publicar um post dando a dica de que a CEO interina da Mozilla tinha dado uma entrevista pra Fast Company e dentre os temas que ela falou, teve justamente essa dependência gigantesca que a Mozilla tem do Google, né, para existir. Os dados de 2022 que saíram foram de que 86% do faturamento da Mozilla em 2022 foi graças justamente ao dinheiro, ao repasse ali, a comissão que o Google paga para ela. Então, sim, dizer que a parceria do Google é existencial para a Mozilla é quase subestimar o impacto dessa frase, né? E ela falou sobre... a entrevista foi, por sinal, não foi por causa disso. Ela aconteceu, isso contribuiu, mas explorando que o Firefox ganhou uma funcionalidade que eles não avisaram para ninguém que tinham colocado numa das versões mais recentes, que é um serviço de métrica de impacto de publicidade anônimo. Então o pessoal se sentiu traído conceitualmente pelo Firefox, porque são eles aceitando a exploração de métricas de usuários, ainda que de uma forma anônima, versus impedir que os usuários vejam a propaganda, né? E aí ela falou sobre como a Mozilla tá nessa situação. Primeiro, né? Ela é uma CEO interina, porque a CEO passado já saiu sob condições terríveis, porque a Mozilla já fazia um tempão que estava estagnada, e ela chegou e já cortou um monte de coisa, né? A Mozilla tinha um lance de e-mail, VPN, não sei o que lá. Ela já falou, gente, corta tudo isso, o foco agora vai ser no navegador, porque é isso que tem mais potencial de dar dinheiro. Aí eles lançaram e ela fala assim,
a gente, se depender menos do Google, é uma coisa que ela falou que é uma prioridade absoluta, outro understatement, né? E que ela tem que construir um negócio no Firefox que seja apoiado em tecnologia ligada à publicidade pode ser uma saída, né? Que o Firefox vai ficar cheio de anúncios, né? Que vai vender a alma de usuários para poder faturar, porque aí mata um dos propósitos que eles tinham desde o começo, e o pessoal usa e gosta bastante. Um dos motivos é justamente esse, e que ela falou que a Mozilla está esperando que essas regulações todas de privacidade que estão começando a pintar no mercado façam com que as pessoas migrem para o Firefox na hora que essa chavinha virar, porque eles vão estar prontos e com funcionalidades avançadas de proteger a privacidade das pessoas, ainda que elas sejam impactadas por anúncios e tenha métrica, etc., mas que isso não seja, mais que isso seja anonimizado. Só achei curioso a gente ter falado sobre isso semana passada, acabou de gravar, tinha entrevista dela falando também sobre isso, mas nesse momento, muita promessa, eu sei que a situação tá complicada, mas eu não vejo um caminho pra eles não. Tudo bem que esse processo do Google vai durar anos, né? O veredicto de verdade, o que vai acontecer com o Google, vai ter recurso, vai e volta. Isso, assim, se o processo da Microsoft levou uns 15 anos para se concluir, eu não espero menos do que isso por causa do Google. Ainda assim, no meio desse caminho podem pintar restrições, mudanças aí que cortem bem esse faturamento da Mozilla, que hoje é totalmente dependente do Google. Sabe o que me pega na lógica dela? É dizer que, quando tiver as regulamentações, a galera vai adotar. Quando tiver essas regulamentações, as empresas já vão fazer aquilo que deve ser feito. A primeira onda de usuários, né, adotando o anti-tracking é a galera que está, entre aspas, revoltada. Mas depois que isso é regulamentado, e se for uma boa regulamentação, as empresas vão começar a fazer o certo e não vai precisar anti-tracking. Se a galera precisar de anti-tracking é porque as regulamentações de privacidade não são boas regulamentações. Eu sempre tive curiosidade de entender como é que a Mozilla continuava funcionando até hoje. Era uma empresa que eu olhava e falava assim, pô, tá, legal, mas como é que ganha dinheiro, né? É muito serviço de graça, zero retorno, né? Não tem uma propaganda, não tá vendendo dado de ninguém. Que história é essa? E agora realmente faz sentido, né? 86% vindo do Google. Eu ficaria muito preocupado, porque o Google, por exemplo, pode fazer igual a Apple tem feito. Ela tem se movimentado antes da pancada vir, né? Essa semana, ontem na verdade, ou hoje, a Apple anunciou lá a liberação do NFC, né? Agora todos os desenvolvedores vão poder utilizar o NFC no iOS 18.1, que veio por causa da DMA. Então é um movimento que a Apple está fazendo para o mundo inteiro. O Google pode virar amanhã e falar, tá, então a gente vai cortar aqui dinheiro para Apple e para Mozilla porque a gente quer evitar problema no futuro. E aí, como é que vai fazer? A Apple, 20 bilhões para ela recupera em um trimestre. A Mozilla não, ela fecha a porta. Então eu ficaria muito preocupado se eu estivesse dentro da Mozilla hoje. Essas empresas, a gente estava até falando, acho que isso cola um pouco com o lance da Anchor, porque a dúvida era a mesma e às vezes a resposta é: a empresa ela se estruturou para ser comprada. Que as empresas, as saídas são ou ela é comprada ou abre o capital. Geralmente são uma dessas duas coisas, né? Tem uma palestra que eu acho muito bacana, que é do Cable Sasser, que é o cara, o dono da Panic, que faz softwares excelentes, faz joguinho também, faz o Playdate, né? E ele fala, lá no comecinho, eles tinham um playerzinho de música, uma coisa assim, e a Apple quis comprar, eles falaram, putz, estamos lisonjeados, mas não, obrigado. E eles seguiram fazendo outros softwares, etc. A Microsoft tentou comprar, eles falaram, valeu. O Facebook tentou comprar, eles falaram, obrigado e tal. E ele foi passando o tempo, foram passando os anos, etc. E ele começou a sentir uma ansiedade sobre, agora que eu falei não para todo o mercado, eu tenho que permanentemente fazer essa empresa dar certo, porque um monte de gente depende de mim para fazer isso dar certo, né? Que saudade de ter CEOs que se importam com os funcionários, né? Mas tirando essa parte, e vai ter o link na descrição aqui para a palestra dele, e ele fala, né, que quais são as saídas? Geralmente é isso, ou você é comprado e aí você ganhou no joguinho de ter uma empresa, ou você faz abre o capital bem sucedido e você ganhou no joguinho de ter uma empresa, né? Você manter a sua empresa fechada, com sucesso, etc.,
é um caminhão que você fica o tempo inteiro ali empurrando ladeira acima. Então muita empresa tem como... Você vê essas empresas de IA todas, qual que é o sonho delas? Que o Facebook bata na porta um dia e compre, né? Que a Netflix bata na porta um dia e compre, que a Apple bata na porta um dia e compre. Então tem muita empresa que o modelo de negócio é ser comprado. Vou fazer aqui investir muito numa tecnologia que às vezes nem tem aplicação prática e vamos encher de patente aqui e torcer para alguém bater na porta aqui e fazer. Né? Então o Anchor pode ser que eles tenham em algum grau ficado aliviados de terem sido comprados pelo Spotify, né? Vai que... E a Mozilla também tem, eles têm aquele lance de... É tipo OpenAI, né? Que eles têm a fundação, e a fundação tem a subsidiária, e essa subsidiária faz ali a parte da grana e tal. Mas vai que chega alguém com muitos sacos de dinheiro e uma promessa de salvação. E Google, acho que não tá no momento do Google comprar a Mozilla. Afinal, motivos óbvios, né? Mas vai que alguém faz isso, né? Porque senão é começar a cobrar de usuários. O que o Telegram fez? O Telegram, a vida inteira, privacidade, não vamos vender os dados, não fazer nada disso, etc. E agora eles passaram a cobrar e ter o premium, e ter o selinho, e ter recursos, etc, etc. Então é um caminho também, mas quem que paga? Assim, eu sei que a Mozilla tem usuários muito apaixonados do Firefox. Essa galera não sustenta a existência da empresa se o Firefox passar a ser pago, né? Por mais que tenha os apaixonados ali que, assim como no caso do Twitter, gostam tanto do Elon Musk que assinam lá o Grok Premium Plus X Tabajara lá, mas isso também, como eles conseguiram ver, mesmo com a paixão que o pessoal sente pelo cara, não sustenta uma empresa, né? Muitos graus de magnitude além disso, né? Então, para quem tá preocupado com esse futuro da Mozilla, não tá viajando, não. E quem comprar vai fazer a mesma pergunta, né? Como monetizar isso aqui? Eu tenho agora um grande navegador na mão. Legal, como monetizar? Uhum. E não temos resposta, né? Então, eu também fico nessa dúvida. Por isso que eu acho que ninguém hoje compraria, assim. Eu não vejo uma empresa dessas grandes, pelo menos, né? Querendo comprar a Mozilla. Não sei se eles... Talvez eles não... Acho que eles não têm patente, né? Como você falou, eles têm ali a organização que define alguns padrões na internet, né? Acho que isso é bem importante, mas daí a comprar o setor ali do navegador, realmente não vejo ninguém com interesse. Apple, muito menos. Google não faria sentido. É um futuro meio obscuro. Sabe quem pode comprar? Bending Spoons, que aparentemente É verdade. Comprando tudo. acha dinheiro no meio das almofadas do sofá e sai comprando, né? Comprou o Evernote, compraram o WeTransfer, então eles compraram o Firefox. Estranhamente faria completo sentido, porque é tão inexplicável quanto as outras compras todas. Mais uma empresa para não dar dinheiro. Exatamente. Como eu falei, eles são a Record do mundo da tecnologia. A primeira vez que eu ouvi sobre a Bending Spoon, eu usava um aplicativo chamado Filmic. E eles compraram o Filmic. Você comprava o Filmic e aí você comprava eternamente. Aí eles adquiriram o Filmic e passaram a adotar assinatura. Ah, você quer os recursos avançados? Sabe? Tem que pagar a assinatura. E eles têm, tipo, diversos aplicativos, assim, de editor de vídeo. Tem diversos produtos. Com o Evernote eles foram mais arriscados, né? Tem ali mais tecnologia envolvida, mas eles têm esse serviço, a Bending Spoon. Pois é. Ou ia ser engraçado se o Arc comprasse o Firefox também, mas é muita viagem. Mas tá previsto aqui, né? O compromisso zero com a realidade. Vai que um dia acontece, a gente vai parecer muito inteligente. E é outra empresa que eu acho que vai pelo mesmo caminho. De onde é que eles estão tirando dinheiro, né? Se não vão vender nossos dados, que dizem que não fazem, eu não acredito. Eu uso o Arc, mas eu não acredito que eles não vendam meus dados, mas em algum momento a conta vai bater. Vão virar e falar, tá, e agora? Como é que a gente paga aqui a conta de luz no final do mês? Não tem como. Eles têm algum tipo de assinatura já, não tem? O Arc? Ou ainda não? Não que eu saiba, mas eles fizeram uma jogada que eu acho que é prevendo uma assinatura. Eles tiraram a sincronia entre os navegadores do iCloud e agora é pela rede deles. Eles criaram um Sync Cloud do Arc, que me fugiu o nome agora. Então eu acho que em algum momento eles podem cobrar por aquilo ali, sabe? Eu senti um cheiro de assinatura, mas eu acho que hoje eles não têm assinatura não, pelo menos não que eu tenha visto, ou não pulou nenhum pop-up na minha cara até hoje pedindo pra assinar não. Tá, eu cacei aqui no site, eles têm uma coisa chamada Arc Max, e aí tem um login, uma coisa assim, aí quando bati o olho eu pensei, tá aí a assinatura, mas não é isso, são coisas diferentes.
E o lance do Arc foi tentar, antes de todo mundo, ter a IA que faz a resposta e monta pra você, etc. A partir do momento que a Perplexity apareceu, o próprio Google, que não funciona direito, mas tem lá a resposta por IA, OpenAI, agora vai ter isso também, né? Então eles tiveram o momento deles. Agora que a principal vantagem deles, o principal inimigo que é o Google, até eles estão fazendo também. Vamos ver qual que vai ser o futuro deles. O que é uma pena. Eu tenho simpatia pela empresa, mas antipatia pelo CEO. Eu acho esse cara estranho. A atitude, o jeito que ele fala, sei lá, esse ar de presente pra humanidade assim nunca me atrai muito. Mas a empresa, navegador, etc., sempre achei interessante. Eu tenho a impressão de que eles estão esperando serem comprados por alguém ali, porque não faz muito sentido, assim. E continua evoluindo bem o aplicativo, né? Toda semana tem update, tem vivido bem de propaganda, assim. Da onde que esse dinheiro tá saindo, que realmente não faço a menor ideia. De investir. É muito louco quanto empresa tem modelo de negócio. Não daremos lucro por tempo indeterminado, mas um dia, se der certo, vai dar muito certo, tá? A Amazon fez isso por 20 anos, né? O Uber também, por 10 anos. Agora os dois estão dando lucro, mas era engraçado que você via que se dava um prejuizão, as ações subiam. Se dava um lucrinho, elas caíam. Porque eles falaram, esse é o lucro que vocês prometeram, né? Não era assim, agora está dando lucro. É muito engraçado como essa relação era totalmente descolada da dinâmica que a gente tem no dia a dia, né? Que a recompensa tá atrelada ao resultado e não só a promessa de que um dia aí vai dar certo, né? O Mate falou aqui também, Uber, Netflix, Disney Plus, mesmo Disney, putz, cara, daria um episódio inteiro pra gente falar só. Aliás, o Land of the Giants, aquele podcast excelente que tem temporadas explicando as dinâmicas de diversas empresas gigantes de tecnologia. A temporada atual é justamente sobre a Disney, a história da empresa, como chegaram até aqui, todo o lance dos Bobs, né? Sai um Bob, entra outro Bob como CEO, aí sai outro Bob, entra o primeiro Bob de volta, e o pessoal meio bravo com ele, Disney Plus patinando horrores. Tá rolando temporada, eu vou deixar o link na descrição aqui, porque pra quem se interessa por essas minúcias do mercado, é sempre bacana escutar. Que a WeWork é bem esse exemplo de empresa que dependia de investimento, e até que um dia olharam e falaram, tá, mas isso nunca vai dar dinheiro. Faz o menor sentido. Aquela série da Apple é muito boa, que conta a história deles. Muito boa. Uma das melhores que a Apple já fez. Agora, o Google fez um evento nessa terça-feira, um Made by Google, falando de coisas feitas pelo Google, né? Falando de pixel, tem pixel dobrável. Mas eu confesso que eu fiquei ali de olho no processo de IA. E agora vai ter uma IA avançada, né? Acaba o assistente, quem toma o papel do assistente, né? Passa a ser a IA. Aí tem um plano de assinatura para você ter funcionalidades a mais da IA. É mais ou menos isso ou eu entendi tudo errado, GVG? Olha, é difícil de entender vindo do Google, porque eles substituíram a assistente, como você falou, pelo Gemini, ou Gemini, né? Enfim, eu descobri que eu falo errado. Toda vez eu falo Gemini, mas é Gemini. Então, eu não consigo não, eu falo Gemini, tá tudo certo. Eu também. Mas eles lançaram o Gemini no lugar ali do Google Assistant, se eu entendi bem. E eles lançaram também o Gemini Live, que é a versão literalmente ao vivo, que você fica conversando ali com a assistente em tempo real, você fica batendo papo. É próximo daquele recurso de conversação da OpenAI, né, com o ChatGPT. E ao mesmo tempo eles implementaram essa questão ali da assinatura, mas quem comprar o Pixel recebe 1 ano, se eu não me engano, se não me falha a memória, né? 1 ano de assinatura, de graça. Mas, assim, eles de novo, acho que o Google tem esse problema, né? Eles misturam muita coisa e com nomes diferentes, mas é tudo o Gemini rodando ali por debaixo dos panos. E eu acho que é basicamente isso, assim, do Google I.O. para esse evento com relação a IA, eu não senti muita novidade, não sei se vocês tiveram essa impressão também, com exceção do Gemini Live. Eu acho que isso foi um recurso bem legal, que chamou bastante atenção, mas de resto eu achei um pouco mais do mesmo, com exceção dos recursos também exclusivos, né, de câmera, enfim, que a gente pode falar mais na frente. Eu tive uma impressão, a Google I.O. foi antes da WWDC. Eu tive uma impressão que eles pegaram o Google I.O., salpicaram um pouco de WWDC
Aquela coisa de, olha, o Gemini entende, sabe o que tá rolando na tela, então vai conseguir te dar aquela moral, né? Vai conseguir te assistir, né? Te ajudar de uma maneira bacana. Eu senti não usar os mesmos termos, mas não é isso, mas uma maneira de falar, olha, a gente, né, não tem uma intelligence aqui, mas também a gente não tá tão atrás assim. Eu fiquei com um pouco dessa percepção deles quererem passar a impressão, né? Acho que a Apple conseguiu simplificar algumas coisas de IA que o Google não conseguiu simplificar, e ficou meio ali não sei. Não estou dizendo que os resultados da Apple vão ser superiores ao do Google, não é isso. Mas na parte de interface, na maneira de lidar de fazer a interação do usuário, interagir, parece, né, conceitualmente, a Apple Intelligence está mais azeitada do que o Gemini. É o tipo de... Eu já aprendi a só acreditar vendo, e não só vendo, mexendo. Acho que nos últimos 6 meses a gente recebeu diversas lições sobre isso, né? O Google é quase admirável como eles não têm vergonha de mudar de planos 180 graus e vambora, né? Então a gente já viu troca de nome, troca de produto, anuncia o negócio e não lança, quando lança fala, putz, quer saber, gente? Não. Aí cancela, aí tira do ar e pronto, finge que não existiu, daqui a pouco 6 meses tem uma coisa nova com o mesmo nome, só que é diferente. Então eles fazem isso e não ficam se apegando a essas críticas que são fáceis, né? De falar que eles mudam de ideia. Eles estão mudando de ideia e vambora, uma hora certa. Ótimo, né? Pro lance de IA, eu gostei. E não era exatamente uma previsão muito ousada dizer que um dia o Gemini ia substituir o Google Assistente, né? Ousado era dizer que isso não aconteceria, né? No Pixel 9 vai ter a opção de voltar atrás, para quem quiser voltar a ter o assistente vai poder ter isso, mas a estrutura do que eles anunciaram de IA, eu acho que é uma coisa que a gente pode ver no mês que vem com a Apple também. Porque na Google I.O., IA, e eles falaram sobre isso, IA para todo mundo, gente, o Gemini é multi-idiomas, tá disponível em vários países, tá disponível em vários telefones, tem do Google, tem da Samsung, tem da Motorola, vamos aí, né? Contraponto justamente com o fato da Apple Intelligence ser limitada a poucos aparelhos, só inglês, só Estados Unidos. A Apple tá atrás, né? Não é novidade para ninguém em relação a isso. Mas a função mais legal e avançada que eles anunciaram, essa é paga atrás desse plano que eles têm. Já tinha esse Gemini Advanced, que era $20 por mês, sai tipo 96, 92, é um valor quebrado aqui no Brasil, que ele dá acho que 1 TB ou 2 TB de espaço no Google Cloud, um monte de coisa e funções avançadas lá do Gemini. O Gemini Live estar atrás desse paywall, falei, tá, esse é o tipo de coisa que daria para esperar que também o iPhone, que obviamente o próximo iPhone vai ter coisas de IA, ele pode passar a ter funções que aí sim podem ser, isso é especulação 100%, tá? Mas a conta do uso de treinamento e estrutura de IA, especialmente de nuvem, não fecha com o negócio sendo de graça. Por isso que o OpenAI tem $20 por mês lá o plano, o Google tem também, Perplexity tem também, quem mais? O Claude tem também. A Apple não vai cobrar? Sim, estranho, né? Mas a Apple já cobra um iCloudzinho ali, um iCloudzinho Plus ali, de repente pode ser que não cobre exatamente. É que a precificação do iCloud foi feita antes do ChatGPT existir. Né? Tudo que ela está fazendo agora de servidor, treinamento, modelo, etc. Servidor, assim, até para lidar com a demanda, e demanda não só de volume de pedidos, mas do processamento mesmo das coisas. Então, essa conta vai chegar alguma hora, né? Ela não anunciou na WWDC, como ela fez, por exemplo, até falei com o Felipe nessa semana na fonte sobre isso, vai ter aqui na descrição para nossa conversa, mas a gente falou que na WWDC não teve nada de, tipo, que nem o satélite, gente, tá aqui, vai ser de graça por 2 anos, mas vai custar. Não vamos falar quanto, não vamos falar exatamente quando, mas vai custar. Então, tudo que foi anunciado até agora, a expectativa pelo menos é que seja de graça permanentemente, senão procede, sabe o que vai acontecer, né? Mas coisas novas que sejam só pro iPhone novo, e eu também, a gente apostou, né? Putz, coisa de câmera, que é o que dá pra fazer hoje em dia, né? Você fazer rápido e com resultados bacanas. Pode ser que algumas dessas coisas tenham sim algum tipo de plano pago, e isso eu não vou pagar, né? O do Google pelo menos, então não me incomoda esse tipo de coisa. E lá pra frente, isso deve passar a ser gratuito, mas bem lá na frente, quando isso já for carne de vaca, o custo de fazer isso, né? Quando tiver um Gemini 3 vezes mais avançado e 60 vezes mais pesado, o Gemini Live vai parecer
falar com a Siri hoje em dia. Aí sim, ele vai passar a ser de graça. Vai ser normal interagir com isso, não vai ser tão custoso. Mas no evento inteiro eles falaram muito sobre IA, tanto a Apple quanto o Google, né? IA para todos nós, IA para o resto de nós. É o mesmo blá, mas o Google tem essa vantagem de fazer o modelo, o Gemini. O Nano é nano porque é pequenininho, e roda local, mas mesmo né? ele é multimodal. Exatamente, né? Nano pra caber no telefone, basicamente, né? E eles têm ali na parte de memória RAM, o Pixel 9 tem 12 GB e o 9 Pro XL e o Pro Fold, os três têm 16 GB de RAM. E o Gemini, o Nano, ele é multimodal. É imagem, é vídeo, é texto. Para um modelo pequeno, funcionando direito, é muito bacana. É um diferencial enorme. E eles falaram, ecossistema nosso, né? É o que a Apple sempre falou. No fim das contas é verdade, né? Se eles fazem o hardware, fazem o software e fazem a parte de dentro ou de fora da metade, o negócio pode funcionar mais azeitado, como diria o Coca, né? Eles próprios falaram isso. A gente tem aqui nossa estratégia integrada de IA, tem aqui a TPU, tem o processador, o G4... nosso ecossistema, a gente já tem os seus dados, a gente sabe tudo sobre você, né? Aí a gente vai criptografar isso e mesmo que vá para a nuvem, isso aqui vai ficar seguro, que nem a gente já viu que ia acontecer no caso do iOS também. Então eles estão com a estrutura pronta, mas tem que entregar produto, entregar bem e fazer durar pelo menos 6 meses, pelo amor de Deus, né? Mas afinal é o Google. Teve uma coisa que eles falaram que me chamou muita atenção. Ali no finalzinho da apresentação eles falaram da busca usando o Gemini, né? E aquilo ali pra mim vai ser, me parece, né? Finalmente a busca paga do Google. Porque se eles usarem o Gemini pra fazer uma busca no Google, no final das contas, a gente não vai ter propaganda. Então, assim, cada vez menos propaganda é a principal fonte do buscador. Então aquilo ali vai estar por trás de um paywall, igual o Google Live ou coisa parecida. Então, finalmente a gente vai ter a pesquisa paga do Google, que se fala há anos, e eu acho que foi uma coisa ali que me chamou também a atenção, porque passou meio desapercebido, né? Tá todo mundo falando dessa busca, que vai afetar os sites, que os sites vão perder muito dinheiro com isso, mas acho que o próprio Google vai perder dinheiro com isso de alguma forma, né? É a estratégia de você se canibalizar para que você não fique para trás, né? Se você tá com medo do mercado mudar, boa sorte, o mercado vai mudar. A diferença é, você vai tentar acompanhar isso, se antecipar, ou você vai choramingar e falar que era melhor quando era antes, né? Então, isso que eles anunciaram no finalzinho do evento, eu tenho certeza que é... A OpenAI, ano passado, tinha negócio do Q asterisco, era o Q-Star. E aí vazou esses dias que, na verdade, esse é um projeto com o codinome Strawberry. E a Reuters falou, a gente teve acesso aqui a documentos que não dizem nada, mas o que a gente espremeu aqui é uma espécie de busca com pinceladas de agência e raciocínio para fazer uma busca mais profunda a respeito dos temas que as pessoas querem saber. É exatamente o que o Google falou que vai ser essa pesquisa deles, né? Quero abrir um café. Vai lá, pesquisa os sites relevantes, já pesquisa na legislação de Seattle, como é que é, etc., monta um relatório, um plano de negócios com os links todos bonitinhos para você poder fazer. Então essa que eles falam que é a pesquisa de multi-etapa com raciocínio, e não é raciocínio porque eu tô antropomorfizando, mas vamos pular essa parte, né? Então essa certamente é a próxima etapa de busca generativa. E nesse momento ainda não vejo como é que os sites vão sobreviver ao fato de que cada vez menos gente vai ver anúncios, etc, etc. Já falamos sobre isso aqui, vamos seguir falando sobre isso aqui, mas o Google entrando nisso, e se eles conseguirem pular o Perplexity, AI Overview e chegar lá na frente já, que é o resultado que a OpenAI também quer fazer, tendo OpenAI e Google oferecendo produtos muito parecidos e principalmente se cumprir a promessa bons, aí vai virar a chavinha de muita gente sobre o buscador. Você pesquisar no Google e ver um monte de link hoje em dia parece pré-histórico, pensando nessa ideia de você fazer a pesquisa e te dar um relatório com as respostas que você precisa sem você ter que caçar. Mas treino é treino, jogo é jogo, né? Uma outra coisa que eu fiquei bem curioso, eu queria ver quantas vezes eles falaram privacidade. Eu não lembro deles terem falado de privacidade. Se na Apple eles falavam a cada 5 minutos, né? No Google eles não falaram privacidade, mas falavam muito que isso está rodando localmente, está rodando graças ao processador, mas nunca citou, ou eu pelo menos não vi, falar explicitamente privacidade. Eu tô vendo a transcrição no YouTube, a palavra privacy aparece 0 vezes, mas a palavra private aparece 6, então já é um começo. Mas uma coisa privada, o conceito de privacidade na média foi um 3, vai. Eu fiquei meio assim, quando eu olhei, falei, tá legal, mas parece que eles deixaram isso meio quieto, né? Falaram muito de, tá rodando local por velocidade.
E aí, em alguma parte de vídeo e foto também, eles falavam muito de processamento em nuvem. Ah, não, nós vamos processar em nuvem porque é 2 vezes mais rápido. Não acho tão legal assim, não. Não queria que todas as minhas fotos ficassem sendo sempre processadas em nuvem, não. Mas, enfim, normal. É a diferença, por exemplo, a gente viu lá com o Private Cloud Compute que a Apple mostrou na WWDC, que vai ser quando o iPhone, enfim, não dá pra fazer na IA local, aí vai mandar pra nuvem, empacotar os seus dados pra mandar junto, te apertar lá, te cuspir de volta. Parece ser a mesma coisa que o Google anunciou que ele vai fazer, que já não foi uma novidade grande também, mas que eles mostraram como é que vai funcionar agora pros telefones Pixel 9, mas eu não vi até agora, não quer dizer que não tenha, mas não vi, por exemplo, o que a gente viu lá da Apple, vai ter aqui auditoria independente, vão ser 2, etc, né, pra ver mesmo, garantir que é seguro. E o Google a gente tem desconfiança porque vivia dos dados, né, então... Não sei, mas agora eles não podem errar, não pode pisar na bola, é meio existencial isso, especialmente agora considerando antitrust, etc. Tá no momento deles andarem na linha. Se falar que é privado e lá na frente aparecer que eles estão... que usou os dados para retreinar o modelo, etc. É o tipo de imagem que você não tem crédito para queimar. Vamos ver. Então, tô confiando porque eles não têm opção. Vou usar? Não. Então, confiando com o pé atrás, né? Eu acho que eu confio mais por causa do pagamento da taxa de $20. Se não tivesse esse pagamento, eu ficaria mais preocupado. Não que eu não esteja, mas eu acho que com os $20 ali é um bom sinal, né? Quando a gente passa a pagar pelas coisas, me parece um sinal melhor do que quando a gente não paga, quando se trata desses serviços. Se eu fosse comparar o Apple Intelligence com o Gemini, eu poderia dizer que... tem modelos locais, né, nos dois, né, tem, como a gente falou, a questão da privacidade, tem o multimodal nos dois, tem geração de texto, a regeração de texto ali, né, o ajuste de texto tem nos dois, geração de imagem tem nos dois, transcrição, gravação você tem nos dois, contexto você tem nos dois, a diferença fica no Live Mode, que só tem no Gemini, e nas linguagens, né? Que o Gemini tem mais linguagens. A grosso modo, seria essa a diferença. A geração de imagem a partir de prompt sozinho. Uma caixa vazia, um quadrado vazio, você escreve na caixa, o quadrado desenha. Esse aí, do Google, pareceu dar resultados mais... com a opção de você ter um pouco mais de realismo. Não é absolutamente hiperrealista, que parece 3D, mas tinha lá exemplo, não tem, é difícil, né? Tanto da Apple quanto o que a gente viu agora nesse evento, é tudo exemplo, tudo pela tela, tudo funciona lindo, né? Exceto o demo lá que falhou, na hora que eles foram usar o Gemini uma hora lá. Mas em teoria, então na foto que apareceu por lá, era um pouco mais hiperrealista. A Apple, por segurança e para garantir que não vai ter problemas de mau uso, de desinformação, etc. O que ela mostrou que gerou ali é tudo meio caricato, tudo meio aquarela, era mais estilizado, tinha mais cara de arte, menos de foto, né? Mas... e tá nos detalhes de implementação. Por exemplo, aquela função Call Notes, né? Você vai ligar aqui, vai telefonar, o negócio vai te mostrar a transcrição da ligação inteira, se você quiser, e um resumo. E no resumo tinha assim, o negócio, a loja chama Loja do Coca. Aí o Loja do Coca tava com um sublinhado que você podia tocar para abrir o que é um mapa lá no Google Maps, etc. O que é telefone sublinhado como telefone, como acontece hoje em dia já no MS, a gente sabe disso. Mas essas pequenas implementações, e aí sim o Google tem um ecossistema gigantesco construído em cima de busca, eles têm que valorizar isso e jogar em favor de si mesmos, né? A mesma coisa que aquele aplicativo que o pessoal gostou bastante, o Pixel Screenshots. Você tira um print. Ele é tipo um Pinterest de prints. Tem um trocadilho que dá pra fazer aqui. Que você tira o print e coloca assim, ideia de presente, coloca na lista de ideia de presentes pra Larissa. E ele vai montar lá um board bonitinho separado disso. Se você acessar os prints, nos metadados, tem lá de que site você tirou aquilo, você pode voltar pro site onde você estava. Tudo isso, de certa forma, para quem fala que no iPhone já tem, ok, tem a galeria de prints, mas eu vi que o pessoal gostou muito dessa ideia de tudo tem OCR, eles mostraram um resumo de IA de cada contexto de cada página, não sei se isso é uma coisa que dá para você acessar, ou se só é mostrando que pela busca você conseguiria trazer de volta. Então, a interface desse aplicativo eu achei pavorosa, mas a funcionalidade é interessante. Então, o que eles têm em favor deles é busca, que é o básico do básico da empresa, e se apresentar isso de um jeito que seja mais útil e mais fácil ainda de tirar proveito, pode ter um diferencial interessante em comparação com, entre aspas,
só mostrar uma transcrição ou só mostrar um resumo ali da gravação. São pequenos detalhes, mas que de dia a dia podem dar um adianto enorme aí na função mesmo, na utilidade de cada função, né? Se bem lembro, você ali no Pixel 7, Pixel 8, você consegue substituir o Google Assistente pelo Gemini. Mas aí você acaba que você perde, né? Fazendo essa migração, você perde fazer uma lista de compras, aquela interação que você tinha no assistente que se espetava no sistema, você perdia com o Gemini nas versões anteriores. Agora isso volta eu volto a ter um assistente com punch de assistente que eu tinha antigamente, ou ainda é o Gemini Pixel 7 que é uma IA descolada do assistente propriamente tal? Olha, quem viu o vídeo da Joanna Stern tá dizendo, ainda não é assistente. Ela fala assim, escuta, faz um resumo, escreve pra mim, faz fotinho, liga um alarme. Ela fala, putz, não consigo. Então, ainda parece estar descolada a coisa de assistente virtual de coisa de... parece que é assim, o que tem a ver com a coisa... Me bota um lembrete do não sei o que lá. Beleza. Mas coisa de função do aparelho, tipo, liga a lanterna, eu acho que essas todas não devem fazer. Liga o alarme, um timer, sei lá o que ela pediu, esse com certeza não funcionou. Se vai ser assim no lançamento, no médio prazo, vamos ver, mas é um bom ponto. Tem coisinhas que, dependendo da utilidade que você tem para elas, são coisinhas assim que estão faltando. E o Google também aproveitou para falar que já vai estar disponível amanhã, né? No lançamento do aparelho. Vai uma alfinetada ali na Apple, que de leve, mas já vai estar disponível para todo mundo, com exceção do Live, do Gemini Live. Acho que de resto tudo já vai estar disponível para os usuários. Mas eu ainda... Eu não sei vocês, mas me incomoda esse monte de nome do Google. A Apple parece que simplificou tudo tão fácil assim com o AI, né? Que, enfim, foi sacada de gênio, mas o Apple Intelligence simplifica tudo. Tudo é Apple Intelligence, né? A gente tem ali o Generate Emoji, enfim, esses 2 ou 3 ali diferentes, mas tá tudo embaixo do Apple Intelligence. O Google me incomoda, né, com essa história de Gemini Live, Gemini XYZ, enfim. Eu queria que fosse tudo Gemini. Se fosse tudo só Gemini, beleza, tá tudo certo. Eles têm parece assim, muitas gerentes de produtos. E cada um tem que botar o nome do negócio, porque aí vira o projeto da pessoa. E tem 100%. Cada coisa que eles anunciavam era um nome novo. Me lembrou, sabe o quê? Eu acho que é no filme Rogue One. Que assim, nos primeiros 10 minutos já apareceram 45 planetas, cada um com um nome que você não sabe nem onde você tá. E parece que é isso assim no evento, né? Você em 5 minutos já apresentou tanta informação. E o nome, no fim das contas mesmo, é quase irrelevante, né? E por isso que esse conceito de assim, gente, temos um Apple Intelligence, faz isso, é melhor do que tem aqui o Video Emoji Generator, tem o Voice Gemini Advanced, tem você assim, putz, esquece, né? O público mesmo nem quer saber, não acompanha esse tipo de coisa. Meme é meme e vale a risada, mas você chamar tudo de Apple TV, o aplicativo, o serviço, o app, facilita muito. Apple TV, já sei do que você tá falando. Né? No detalhe técnico, né, você fica com a dúvida, você tá falando daquele outro negócio ali, legal. Mas pro leigo, isso localiza ele de uma maneira, né? Ele já sei do que você tá falando, né? Já entendi. Isso facilita demais. Eu achei que você estava sendo irônico, é verdade, então? Não, mas não é? Eu achei que você tava brincando, que você não sabe se é Apple TV, se é o produto, se é o aplicativo, se é o serviço de streaming de coisas, se é a TV. Eu continuo não sabendo. Por isso que eu dei risada, no meio do caminho. Eu continuo não sabendo, mas eu me localizo. Eu sei onde é que tá o... Ok. Apple Intelligence. Eu não sei se tá gerando texto, se tá gerando imagem. Não sei. Se tá na nuvem, se tá local. É uma zona. Mas acalma, né? Tá. E detalhe que para você chamar o Gemini, você vai ter que chamar por Ei Google. Por quê, né? Por que não muda logo então o nome? Que eu vi que acho que se eu não me engano, para chamar o live vai ser... Let's Talk Live. E cara, já tá com Gemini, então vambora, cai de cabeça com esse nome, né? Aí eu até fui procurar aqui quanto tempo durou o Bard. O Bard ficou até 1 ano atrás. Eu achei até que era menos, mas enfim. Eles têm... E esse lance, por exemplo, que eles mostraram... Tem 2 coisas que eles mostraram que chamaram a atenção. Primeiro foi o lance da câmera, que é aquela funcionalidade do Add Me. Tô eu e o Arthur dando um rolê pro Cupertino. Queremos os 2 sair na foto na frente do Apple Park. O Arthur tira uma foto minha
deixo espacinho pra ele me dá o telefone, vai pra onde a gente tava, tira a foto dele, o telefone junta as duas coisas, né? Afinal, é pra quem tem mais ansiedade ainda de falar com estranhos do que eu, né? Você não pode nem pedir pra tirar uma foto, né? Mas... dá pra, assim, jeitos criativos. Pode ser. Eu vou me fotografar 2 vezes, né? Um usando uma roupa verde, outro usando uma roupa vermelha. Dá pra fazer essas brincadeiras assim. Mas isso é quase só firula, entre aspas, né? Mas o que eles mostraram do Pixel Buds 2, que é esse Gemini hands-free, é um pouquinho daquilo que a gente vem falando aqui, sobre IA ambiente. Fone de ouvido tá no seu ouvido o tempo inteiro. A gente já usa assim, né? O Rambo fala sobre isso também, assim, deixa o fone de ouvido aqui, tô ouvindo, não tô ouvindo coisa, pelo menos tô com o cancelamento de ruído ligado o tempo inteiro, né? Você ter ali o assistente pra fazer algumas coisas é útil, vai ser mais útil ainda quando tiver os óculos, que tá vendo o que você está vendo, você interage com esse contexto maior, mas pra você, entre aspas, só bater um papo, fazer um brainstorm sobre alguma coisa rapidinho ali, que você quer só pra exercitar a criatividade, te dar ideias, etc., eu achei promissor. Vamos ver se funciona direito, etc, etc, mas gostei. O Gemini Live vai ter vídeo, assim como o Advanced Voice Mode da OpenAI também tem o lance de você abrir a câmera e mostrar e você interagir com o que a câmera tá vendo ali, você fala com o ChatGPT. Eles mostraram que vai ter isso também, não deram prazo. Provavelmente vai ser só em inglês no começo, nesse próprio Gemini Live é só em inglês, então é IA pra todo mundo, asterisco, né? Exceto quando não dá. Essa parte a gente pula, né? Mas IA ambiente me parece ser não é que é o futuro, mas é o caminho, a evolução natural desse tipo de coisa, né? Porque aí é quase mesmo a Samantha do Her, né? Tudo bem que o Her não termina, né? Tem um final ali que é um pouco diferente, mas assim, essa promessa me faz mais sentido do que Bitcoin, não sei, do que essas outras coisas que a gente viu que eram para ser futuro e não pegaram. E eu acho até por isso que a gente não viu nada pago da Apple, porque a gente não tem uma feature de IA desse tamanho, assim. A gente não tem uma carangueja live, a gente não tem uma carangueja com câmera ali para ver em tempo real. E esse é o tipo de coisa que eu vejo a Apple colocando por detrás de um paywall, porque não vai processar isso na nuvem, provavelmente. Não sei se vai ter poder suficiente para fazer isso local, fico um pouco em dúvida. E até combina com o que o Mark Gurman falou, né? Que isso pode levar ali 3 anos, porque ela sabe que ela não tem como cobrar pelo que ela tem hoje. Ela não tem uma feature com valor para isso, para chegar e falar, olha aqui, o usuário Apple, me paga aqui $20, $25 que você vai ter tudo isso aqui. Não combina, né? Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que quando a Apple tiver, vai ver uma cobrançazinha. Lembrando que a Apple TV Plus lançou com meia dúzia de séries e uma promessa, né? E cobrava, mas ainda assim, não eram $20 por mês. E por incrível que pareça, ainda é uma das mais baratas, né? Eu fico na dúvida lá fora, aqui no Brasil eu sei que é, mas ainda assim é uma das mais baratas, o que me surpreende vendo da Apple. E hoje em dia, se você abre um pacote de fandangos, você ganha 3 meses grátis de Apple TV. Isso. De Pizza Hut. Dá uma cambalhota, 2 pizzas por uma. Apple TV Plus também é parecido. Eu fico surpreso que você compra uma TV Samsung e leva 6 meses de graça. Compra um PlayStation, leva 8 meses, sei lá, 9. É assim mesmo. Pois bem, você que ouviu, vá lá em gigahertz.fm/feedback e diz o que você achou desse evento do Google, o que você achou dos Pixels, do Fold, das câmeras, né? Tem sempre a saudável competição das câmeras, sensor de digital, ultrassônico na tela, tal qual o Galaxy. Conta lá suas impressões em gigahertz.fm/feedback. Coisa que fez o Rubens. Mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece 2 grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, os seus dados geralmente são o preço da conexão, mas com a ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet, Apple TV ou até mesmo o aparelho de TV, com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade
e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E, ao contrário, também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura, ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acesse expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então, acessa lá, expressvpn.com/adt, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Obrigado. Pois bem, o Rubens foi lá em gigahertz.fm/feedback e mandou o seguinte: qual podcast, mesmo com baixa frequência de publicação, que não sai dos tocadores de vocês ou que vocês fazem questão de escutar? Aquele que vocês sempre ouvem com atenção e gosto. Cara, pergunta difícil, viu? Porque a maioria dos podcasts que eu ouço, não vou falar que eu ouço o ADT, longe disso, imagina. Tem um ritmo certinho, né? Por exemplo, aqui os da Gigahertz, né? Tem sempre o ritmo certo, não falha. Eu ouço sempre os do Jovem Nerd também, então eu sou bem padrão quanto a isso, não fujo muito do padrão. E eles também estão sempre certinho. Eu ia falar até o Jovem Nerd RPG, é um que eu curto ouvir, parar e ter um momento para ouvir, porque eles fazem uma produção bem legal. Não sei se vocês já ouviram, mas eles contam toda a história, né, da partida do RPG. Eles fazem todo um tratamento, então eles até falam para você ouvir com um fone de ouvido melhor, porque eles usam áudio 3D e são 3-4 horas de reprodução. Então esses eu curto ouvir parado e eles lançam 1 ou 2 vezes ao ano. Geralmente é uma vez, né? Mas eles estavam para lançar duas vezes. Mas acho que é isso. Eu sou bem padrão quanto a isso. Pra mim é o lado B. Não, tô brincando. Pra mim, mas pra quem não conhece, liga na descrição. É o 20,000 Hertz. Esse eu já falei várias vezes dele aqui e vou falar de novo agora. Eles têm reduzido a frequência de publicação. Antes eu acho que era semanal ou quinzenal. Agora é quando dá tempo, porque uma produtora de som que fez o podcast como uma coisa meio paralela para ajudar a divulgar a própria produtora e deve estar indo bem os negócios a ponto de não dar tempo de fazer. Eles até expandiram a equipe por um tempo, não sei como é que tá isso aí, mas os últimos 2, inclusive, foram entrevistas com pessoas da Apple que cuidam do sound design, desde a parte de notificações até a parte de ringtones, né? Exploraram todo o começo lá, a origem do marimba, e conversa com o pessoal da Apple que tem arquivos master lá e separado por faixa, por trilha, etc. Então nem terminei de escutar o segundo, porque não deu tempo de fazer justamente isso, parar e escutar com atenção. Faltam aqui, sei lá, 15 minutos pra terminar de escutar, mas eles vão explorando desde o comecinho dos ringtones e foi indo. O primeiro dessa série de 2, né, aquele barulhinho que era o de recebimento de mensagem, que era o Tritone, tem uma história super legal que foi um cara que fez um projeto de fim de semana numa empresa que foi comprada pela Apple, ele viu que foi parar no iTunes o som dele, aí foi parar no iPhone e ele próprio não ficava sabendo disso, afinal ele fez um projeto de fim de semana e entregou pro mundo, né? Então essas historinhas assim que eles conseguem desenterrar são muito bacanas e tem várias que são excelentes. Agora, se eu puder dar uma dica de um podcast que está inativo, mas que é lindo, é um chamado Welcome to Macintosh. É de um cara chamado Mark Bramhill, se não me engano, e ele fez 2 ou 3 temporadas, uma delas até foi por crowdfunding, eu espero que esteja no ar ainda. São episódios, sei lá, eram 10, 15 minutinhos, meia hora, com histórias bacanas sobre o começo ali da Apple. Tem um que é lindo sobre quando saiu o iPhone, o cara que, era um dia que tudo deu errado, tava nevando, trancado pra fora, e aí ele botou lá uma musiquinha pra tocar no iPhone, a filha dele tava numa roupa de balé, começou a dançar e tava nevando, virou uma cena linda, por acaso, essas histórias assim. Ele explora a sonorização antiga dos Macs mais velhos, então
Eu espero que esteja no ar, porque se estiver vai ter link na descrição e vale muito a pena. O Arthur caçou aqui e já encontrou. Mas... O último episódio é de 2018, mas ele tá no ar. Então vale a pena separar um tempinho aí. Pra quem tava sentindo falta de podcast pra louça, escutem esse. Mas o meu favorito, há muitos anos, segue o 20,000 Hertz, porque todo episódio é um golaço. Todo episódio é uma história bacana, uma coisa que você nunca ouviu falar, você não sabia que existia, que é um mercado enorme, interessante, também vale a pena. Esse tem um arquivo gigantesco, mas vale a pena fuçar também. Tem umas perguntas que são, né, complicadas, né? Qual a sua comida favorita? São tantas. Claro que tem que mencionar o ADT, né, para ouvir com atenção, com gosto, então dá muita alegria no coração, sem sombra de dúvida. O Mendes falou de podcast de histórias, né? Tem um que eu gosto muito, porque às vezes a gente fala muito de... Né, a gente tá falando de Apple, né? Fácil falar de Apple, porque Apple, né, é uma das maiores empresas do mundo, tem usuários apaixonados. Falar de Apple é que nem falar de Flamengo, né? Falar de futebol, né, não tem erro. Mas às vezes tem coisas locais, né? Coisas com visões diferentes. E embora o Mendes falou do lado B, eu vou citar aqui o lado B, mas o lado B do Rio, que mostra, né, um outro lado do Rio de Janeiro, né? Tem uma discussão ali de sociedade, né? Um contraponto muitas das vezes a outras visões, mas é uma coisa local, né? Não tô falando de, claro que é o Rio de Janeiro, uma capital, enfim, né? Mas não é uma coisa mais localizada, né? Mais fechada, né? Certamente quem mora em São Paulo não vai ter o menor interesse pelo lado B do Rio, nem fora do Brasil, mas pro carioca, né? Tem cara, legal, né? Você ouvir, né, coisas, histórias, né? Caramba, pô, conheço esse local aqui. Então fica aqui o lembrete do lado B do Rio, exatamente para lembrar que existem provavelmente podcasts locais ou de menor alcance, mais nichados, de coisas pertinho de você. Excelente dica, eu vou deixar na descrição aqui o link. Agora o Kelvin, o iPhone 13 da sogra dele, apita constantemente, talvez umas 5 vezes por dia, com barulho de quando você acerta um exercício no Duolingo, né? Completamente do nada. Para completar a situação, ela tem o costume de matar o aplicativo após o uso e mata diversos pandas também. E com isso, então o aplicativo do Duolingo nunca está aberto quando o celular faz esse barulho. É um bug isso, né? O que pode estar acontecendo? Como é que é possível sem um aplicativo, né, sem nem estar aberto? Olha, eu discuti isso com o Rambo, a gente chegou a uma conclusão, mas faz umas semanas isso eu mudei a conclusão. Então o Rambo pode trazer a conclusão dele de follow-up aqui na semana que vem. A primeira conclusão foi, de alguma forma, a sogra dele configurou a notificação do Duolingo para chegar só na central de controle, na central de notificações, né, na verdade, e não aparecerem na tela. Então ela chega, faz o barulho e beleza. Aí como a Larissa usa notificações do Duolingo, eu falei, deixa ligado o som do seu iPhone, porque a hora que chegar a notificação, eu sei se é a notificação do Duolingo ou do iOS que chega. É a do iOS, não é a do Duolingo, não faz o barulho do Duolingo. Porém, os barulhos são parecidos. Então a minha desconfiança é que a notificação, o barulho de notificação do iPhone da sogra dele é o que parece com o barulhinho do Duolingo. Então por chegar aqui as notificações ao longo do dia, é a notificação normal que tá chegando. Pode ser só na central de notificações, mas a minha desconfiança é que não seja especificamente a do Duolingo, e só pareça o som e aí role essa associação. Mas se não for nenhuma dessas coisas, aí eu fico também curioso para saber qual é a resposta. Qual é a hipótese de vocês para isso? Tem como mudar eu não sou duolinguista. Tem como mudar o barulho da notificação no Duolingo? Não sei. Porque aí seria talvez o caminho mais fácil para ter a certeza. Tirando essas duas hipóteses, 3, né, que vocês levantaram, seria um bug bizarro, no mínimo. Mas me lembra também daquele bug que tá rolando com alguns iPhones, e eu me incluo nessa, que o Instagram geralmente isso acontece comigo no Instagram, ele vibra do nada. Parece que recebeu alguma notificação, recebeu alguma coisa, mas não tem nada. Tem acontecido muito comigo com o Instagram. O que eu ia falar é que pode ser um bug do aplicativo, né? De alguma forma, sua sogra deu azar. Eu ia mandar desinstalar e instalar de novo. Assim, se der nenhuma dessas soluções funcionarem, desinstala e reinicia o celular e quando ligar de novo, instala do zero o app, né? Não o iOS, pelo amor de Deus. Mas
Mas eu reinstalaria o app, assim, por via das dúvidas. Mas antes, veja se a sua sogra tem login e senha certinho, anotado em algum lugar, porque senão vai ser outra dor de cabeça pra você. Então, eu faria isso. E a culpa vai ser sua. Então... Exato. Que inventou. A próxima mensagem que a gente vai receber é: poxa, eu desinstalei o Duolingo da minha sogra. Dormir no sofá. Então, E o que pode acontecer, assim, alguns experimentos, desligar as notificações só do Duolingo lá no iOS, ou então deixar de um dia pro outro o Duolingo desinstalado no iPhone, garantindo que você consegue fazer o login na hora que voltar, pra ver se fizer o barulho, aí beleza, aí a notificação mesmo do sistema que aparece. Mas se for especificamente a do Duolingo nessa condição aqui que você trouxe pra gente, mistério. Eu tenho visto muita gente reclamar desse problema que eu falei do Instagram, dele vibrar do nada. As pessoas não falam especificamente do Instagram. Eu já vi algumas pessoas no thread falando: pô, vem cá, o iPhone de vocês não tá vibrando do nada não, sozinho? Aí eu falei: opa, peraí, isso tá acontecendo comigo, mas eu notei que é no Instagram. Geralmente eu tô dentro do Instagram, ele vibra, aí eu olho, não tem notificação, não tem nada. Nem nos pedidos de notificação, aquele que não aparece nada. como... Nada. Ele simplesmente vibra. E aí eu suspeito que é algo do Instagram que ele tá fazendo ali por background, que não seria difícil, né? E tá fazendo essa vibração. Mas do Duolingo eu ainda não tinha visto ninguém reclamar, não. É a primeira vez também. É a corujinha perseguindo a sogra dele. Pode ser isso também. Agora, o Mac quer saber que tênis que a gente usa pra fazer exercício. Então, eu até abri aqui o Strava porque eu sempre esqueço o nome dos tênis que eu tenho. Porque eu faço corrida, eu treino meia maratona, então eu tenho mais de um tênis, né? Eu uso 3 tênis, um já tá aposentado, eu tava até olhando aqui, ele tá com mais de 1.300 km rodados, então eu meio que aposentei ele, eu só uso pra academia, que é um Adidas Solar Glide 5, pra ser mais exato. E eu tenho 2 tênis de corridas que eu uso nos meus treinos e uso também na meia maratona. Não recomendo para meia maratona, é algo que eu uso, recomendo outros tênis, mas assim, encaixou nos meus treinos, encaixou comigo, que é o Fila KR6 e o Olímpicos Corre 2. O Fila foi uma surpresa, uma boa surpresa. Eu vi algumas pessoas recomendando o Fila e aí eu testei na loja, assim, caiu super bem. Peguei uma baita promoção dele, tava saindo com 2 pelo preço de 1. E aí eu acabei pegando e me surpreendeu muito. Ele não é voltado para meia maratona, por isso que eu falei, não recomendo, mas eu gosto porque ele abraça muito bem meu pé, assim, combinou, encaixou. Uhum. E a Olímpicos tem feito uns tênis muito bons. O Corre 3, por exemplo, tem sido muito elogiado. Eu tenho o Corre 2, que é da edição passada. Então você encontra por uns preços bem legais, bem em conta. Eu recomendo muito da Olímpicos. Principalmente se você for correr, tá? Tem sido uma opção boa, bonita e barata. Bonita nem tanto, vai, porque isso aí é muito de gosto, porque aquelas cores e tal, enfim. Mas eu curto. Pra mim, quando eu comecei a correr, foi meio porque, vamos aí, não foi com nenhuma intenção de correr meia maratona, apesar de eu ter corrido com meu irmão, vai fazer 1 ano já, mas eu não corria com o All-Star, foi antes de eu começar a correr. Eu tinha o All-Star, que era o tênis, aí a Larissa me deu um tênis, que era de exercício, e esse passou a ser meu tênis de corrida. Quando ele começou a ficar gasto a ponto de ficar perigoso, eu comprei outro tênis. Então tinha 2. Eu tinha o preto e o azul. O preto era de academia e o azul era de corrida. Eu não tava ligado no modelo, não tava nessa minúcia assim, né? Hoje em dia, presto mais atenção nisso, mas eu tenho ainda esses 2. Eu tenho um Adidas Boost Response Super, que é o meu de academia, e ele é padrãozão, né? É preto com as faixinhas da Adidas e o amortecedor ali, a parte um pouco maiorzinha. E o que eu tenho usado agora pra correr é um Nike Revolution 6N, que também é simples, mas cumpre seu papel, tá nos últimos dias dele também, porque eu não cadastro essa parte do tênis no Strava, mas certamente já foi mais e bem mais aí de 1.000 km, que faz uns bons 2 anos, então já passou isso com certeza. Então eu sei que tem, por exemplo, meu irmão estava usando, ele me mandou a recomendação do Nike Invincible Run 3, que é um que ele estava usando, e tem um que saiu recente, eu não lembro esses, eu vou caçar aqui, posso deixar na descrição, ou talvez o Arthur saiba dizer, que é um que todos os corredores usam, que eu acho que o padrão dele é um laranja, cores quentes assim, que é aquele Adidas que é... Adios Pro 3? Qual? Adidas Adios Pro 3. É o que tá na moda entre as... Ele é
caro e tem... são caros. E tem placa de carbono. Isso, esse mesmo. É o Adios Pro 3. Esses eu nem recomendo pra corrida pra quem vai começar, porque eu já vi gente se lesionando por causa disso. Porque ele muda muito a forma que a gente corre, né? Então, você passa a correr muito com a ponta do pé e acaba você forçando muito a panturrilha. Novamente, eu não sou engenheiro de corrida, isso é pelas minhas experiências que eu tenho tido, mas eu vejo muita gente se lesionando por causa disso, porque ele acaba mudando um pouco a forma como você corre, né? Justamente por ele ter essa placa e ele te impulsionar. Então, eu não recomendaria pegar esse, apesar de ser o tênis que muita gente tem usado, assim. Eu diria que deixa esse mais pra frente, sabe? Fora que ele é bem caro, né? Acho que ele tava em torno de R$1.500 ou R$2.000. Então, a brincadeira começa a ficar bem mais séria. Achei aqui, tem o meu ASICS Metablast, que é um nome parece inventadíssimo, né? Mas que também o pessoal tava usando bastante, mas... E todos esses têm isso, né? E mudar de tênis de corrida é um pesadelo por isso. Sempre dói. Assim, tem que ir na manha, porque vai doer panturrilha, vai doer joelho, vai doer a sola do pé. Me deu uma fascite fortíssima. Logo antes dos 21, falei, pronto, é agora que eu não consigo correr isso aí. Mas rolou, passei 2 semanas, era gelo e anti-inflamatório, e esticando e saiu, né? Até achei que fosse doer na hora da corrida, rolou. Mas trocar de tênis é sempre uma adaptação. E esses especificamente que a sola é curva, né, pra te projetar pra frente, esses eu ainda não corri. Tenho curiosidade de fazer, especialmente pra essas corridas maiores mesmo. Mas como eu tava parado, eu emendei 2 de 10 em 2 semanas. Não foi uma ideia muito inteligente, eu tô até agora me recuperando. Deu uma puxada aqui na perna, faz 2 semanas que eu não corro, porque eu tô esperando recuperar aqui. Então quem sabe na volta, já que vai doer mesmo, eu emendo com um tênis novo, mas tá aí. Esses de placa eu já testei. Aqui no Rio teve a maratona do Rio, né? E aí eu acabei fazendo a meia maratona do Rio. E a Adidas é a patrocinadora do evento e aí a gente podia testar. Eu corri 1,5 km na esteira. É uma sensação muito louca, assim, porque ele realmente te impulsiona pra frente e te joga pra frente. Parece que você vai sair voando. Mas, cara, eu fiz esse teste no dia anterior da meia. Quando eu saí da esteira, eu senti minha panturrilha e falei, não, não dá pra brincar. Foi uma vez. É aquele tipo de coisa assim, eu também quero comprar um dia pra testar, pra correr. Até o pessoal que usa, recomenda você só usar em treinos longos e na meia maratona ou na maratona que você for fazer, porque ele gasta muito rápido e é um tênis caro pra você gastar em todos os treinos, né? Mas tênis de placa, a Adidas tem esse que é bem caro. A Fila tem um também, que se eu não me engano é o Fila Carbon. Esse é um pouco mais em conta. E a Olímpicos também lançou um, que é bem mais em conta também. Me fugiu o nome agora, vou ficar só devendo. Mas, de novo, eu não recomendo começar pelo de placa, né? De placa é só quando você estiver mais pra frente. A Mizuno também tem um de placa, né? Mizuno. Eu acho que tem. A Mizuno eu realmente não acompanho muito, não. E é até engraçado que se tem sapato com salto, né? Esse Mizuno, ele não tem o salto, né? Exatamente aquela coisa que você falou pra te incentivar a correr com a ponta do pé. É um design bem atípico, assim, né? Parece que agora os tênis eles estão ficando com a traseira. É o Mizuno Wave Rebellion Pro. Esses nomes são maravilhosos. Prefiro o Metablast. Eu cacei aqui a foto, esse tipo... Sabe o que esses tênis me lembram? É quando você pega a pasta de dente e aplica na escova, assim, dá aquela puxada pra cima, aquela daquela... É tipo isso, assim. É muito engraçado. E todos eles têm isso. E ele te impulsiona pra frente. Não é que tem... Se eu escutasse isso sem o contexto, eu pensaria que é tipo o calcanhar que tem um amortecedor... Um amortecedor não, né? Tipo uma mola, né? Não, é que ele te... A minha impressão, ele te desequilibra pra frente. Você não consegue andar, parece um pato que tá andando com o pé de pato, assim, porque a hora que você vai colocar o pé no chão, ele te desequilibra, você vira pra frente o pé, né? Que é pra te dar esse impulso, é uma sensação muito estranha. É a primeira vez que eu experimentei, assim, sem correr, foi na loja.
eu entrei numa loja da Adidas e o cara foi super gentil, falou, não, pode experimentar. Eu falei, não, moço, eu não vou comprar. Não, mas experimenta, não sei o que. Eu botei no pé, eu quase caí. Eu realmente quase caí, porque foi isso que você falou. Eu tava com um lado sem ser de tênis de corrida e o outro com ele. Quando eu botei no pé, que eu coloquei o pé no chão assim, eu fui pra frente e falei, opa, peraí, que é isso? O joelho quer dobrar, né? Você quer dar aquela... Exato, é muito louco. E esse Mizuno Wave era o que eu falei que eram dois, né? Que tinha aquele com o Metablast lá e tinha esse outro que eu tinha visto, era justamente esse aí, que era o das cores quentes, né? Um laranjão, um vermelhão. Tênis de corrida sempre com essas cores bem, bem loucas, né? O Olímpicos, esse Corre 2 que eu tenho, eu chamo ele de Pixel, porque na época tinha aquele... com várias cores combinando, né? E eu chamo ele de Pixel. O Léo Bahia falou aqui, ó, novo objetivo, ter 1% do atletismo desse tech. Cara, fone de ouvido, tênis e vambora. Eu ainda tô fazendo um desafio, né? Momento off-tech completo agora. Mas é que eu tô fazendo um desafio de corrida diário de 366 dias, né? Eu tenho que fazer pelo menos 1 quilômetro todo dia. Legal. E aí acaba que entra no sangue. Quando eu começo a chegar à tarde assim, eu não fiz, eu sinto até falta. É legal. Quando fazia o lance de 10 mil passos todo dia, que eu fiz por anos, né? Era assim também, era isso. No dia que eu sabia que ia bagunçar, eu não consigo me imaginar fazendo isso hoje. Mas sei lá, nossa, hoje vai ser corrido, hoje às 8 da manhã, eu chegar lá, cara, acorda às 6, 1 hora, um pouquinho andando, dei os 10 mil passos, tá resolvido, agora o dia vai começar. Hoje em dia, por sorte, dá pra encaixar isso no dia a dia, na dinâmica aqui, né? Que eu falei, já faço segunda, quarta e sexta academia, terça e quinta corrida quando eu não tô bichado como eu tô agora. Então, dá pra encaixar legal no meio da tarde. Eu tenho até feito a corrida no finzinho da tarde, que aí o sol não bate na cara, na cabeça. Se tá ruim, vou de esteira. Eu detesto fazer esteira, mas se é o que tem, vamos aí. Mas tem esse... É o clichê do clichê do clichê que dava vontade de jogar alguma coisa quando falavam. E hoje eu sinto isso, né? Do lance de... Putz, se não fiz, faltou um pedaço. Você sente falta mesmo. Isso o corpo pede mesmo. Eu gosto do Mendes que ele serve de padrão pra algumas coisas. E eu tinha uma curiosidade, porque... estatisticamente falando, se você corre 3 anos, 70% das pessoas já teve alguma lesão. É muito difícil você achar um corredor, né, que corre legal. Né? Primeiro ano é 25%, segundo ano 30%, 40%, tem lá as estatísticas. Mas já respondeu, né? Se não é um bom corredor, você tá correndo que menos de 1 ano, 2 anos, né? Já tá com lesão, então já quebrou... 2 e pouquinho. O que eu acho que tá inflamado, que eu machuquei, foi o ligamento inguinal. Mas eu não tenho certeza. Tô esperando passar sozinho antes de eu ter que fazer alguma coisa a respeito. Geralmente isso funciona. Tô fazendo Torce gelo. pra passar. É tipo isso. Tô fazendo gelo, tô alongando, tô fazendo tudo o que dá pra tentar fazer sozinho aqui. Mas já tá demorando mais do que eu gostaria pra resolver. Agora, o Mac perguntou tênis, eu tô com a dúvida aqui, pra que exercício? Porque eu tenho as minhas botinhas de boxe. Né? Eu tenho vários tênis aqui, né? Tenho de academia ali, com o solado mais reto. Tem de corrida em trilha aqui, né? Esse eu gosto muito porque eu boto, né? Já dá vontade de ir pra frente. Ele parece que tem placa de carbono, pelo que vocês estão falando. Aquele, o da Adidas, né? A linha Trail. Mas de corrida, eu uma vez fui numa loja, aí eu falei, já tava correndo e tal. Eu falei, cara, aqui não tem de corrida e tal. E aí me apresentaram o ASICS Gel. Eu coloquei no pé e parecia que eu tava, com perdão do trocadilho, até porque, né, o nome do tênis remete a nuvens. Falei, cara, eu tô pisando nas nuvens. E desde então, o tênis de corrida é o ASICS Gel. E aí tem as diferenças, né, pra quem pisa pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás. Né, a pronação, supinação, né, eu sou fã pra corrida de ASICS Gel. Eu não achei que a gente ia falar tanto de tênis. Que surpresa. Rendeu. Agradecer aos feedbacks, né? A quem foi lá no gigahertz.fm/feedback, seja para um feedback de Alô ADT, um feedback de follow-up. Agradecer aos mais detêncios que estão acompanhando a gravação, que vão receber a edição sem edição. Aos patrocínios, Vero, assinaturas de cafés especiais, a Express, VPN e, claro, também, como sempre, ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer. Para falar com os senhores... Bom, para falar comigo é só me procurar no Threads ou no Instagram, no @Arthur_Divergir, ou de segunda a sexta lá no Bom Dia Tech.
Boa, pra falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui com o Felipe Espósito a fonte e com a Bia Kunze o área de trabalho, apresento pra Luru Hipsters Fora de Controle e todo sábado sai coluna minha no Mac Magazine, no tipo fim de semana sobre E Agora, né? Que o Google foi considerado como monopolista, o que pode acontecer, link na descrição. Dividir, obrigado pela participação. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater Coca-Tech, ou então no Instagram, no @coca.tech, que a gente troca uma bola. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Falou! Até. Recentemente eu bati de carro. Putz. Nossa. E não eu bati, né? Bateram em mim, mas pouco interessa. Eu fiquei tranquilão, de boa e tal. Aí deu outro problema. Comercial de seguro, né? Eu também fiquei tranquilo, mas eu tô com um problema agora de internet. Eu tô numa ansiedade. Bagunça com a minha vida, mas não bagunça com a minha internet. Dá um... né, tá tudo funcionando, mas não tá naquele brilhantismo que eu gostaria. Uhum. Isso me incomoda de um jeito. Né? Não tá azeitado, Coca? Não tá e me incomoda, me incomoda. Aí já coloquei lá, já fiz reclamação na ouvidoria, já falei com a Anatel. Né? Tem que estar... É engraçado como as pessoas valorizam coisas diferentes, né? O carro dane-se, mas não mexa na minha conexão, é isso? Como é que tá a vida? A vida tá uma porcaria, mas a internet tá boa, então tá tudo certo. Aqui, depois dos problemas iniciais para ativar a linha, a rede e tal, teve aqui no meu prédio aquele lance de que não tinha canais livres mais suficientes para ter contas novas. E aí foi no prédio de alguém que contou uma história esses dias, que o cara da Vivo falou pra mim, o que a gente faz às vezes é, odeio gente azarada, desconecta aí conecta a conta nova e fica por isso mesmo, né? Eu já fui essa pessoa azarada. Ah, não. No meu caso ele não fez isso, mas aí fiquei, sei lá, uma semana a mais sem internet, instalaram não sei o que, da rua e tal, porque devia ser mais frequente do que dava pra resolver só desplugando da gente azarada pra plugar a conta nova, né? Mas depois disso, sim, eu não posso depender de sinal celular pra fazer, tipo, o que a gente tá fazendo agora, porque a gente tentou uma vez e não deu certo. É um mini bunker aqui, uma caixa de Faraday, o escritúdio. O que não é um bom lugar pra ter um escritúdio, mas o que eu posso fazer era a opção que eu tinha. Mas até hoje, pelo menos, bater na madeira aqui pra continuar assim. Eu já tive os dois problemas. Eu já, em um prédio que eu morei antigo, não tinha espaço para passar a fibra. E aí eu ficava pedindo pro técnico ir lá, não podia passar, falava que não dava. Aí um belo dia chegou o cara lá, ele olhou assim, viu um monte de fio, né, na caixa, e falou, você tá usando esse fio aqui? Eu falei, não, posso tirar ele? Eu falei, não sei. Ele, você quer a internet? Eu falei, quero. Ele, então vou tirar. Eu falei, só vai. Aí ele prendeu lá embaixo na ponta, começou a puxar por ele, veio a fibra, aí eu falei, tá, não pode passar mais nada aí, né? Ele falou, não, tá ótimo, deixa esse aí. E a outra vez foi um caso assim, eu tava com a internet de boa, do nada caiu, e aí chamei o técnico da empresa, da Azul, né, da empresinha Azul. Aí o cara chegou lá e falou, desligaram a sua internet pro morador do XPTO lá. Aí eu falei, que maravilha, é assim agora? Eu falei, maravilha. Você pega a pimenta e passa no cabo, assim. Na pior das hipóteses, você se vinga tardiamente. Primeira coçada no olho. E eles ainda têm toda uma tática de comunicação, né? Eles chegam, o senhor aceita tal. Aí eu pergunto, quais são as minhas opções? Só tem tal. Então... E quando eu instalei foi bom também, que o cara, ele veio aqui com a internet, não, foi quando... Tinha uma dessas ofertas imbecis do tipo, se você assinar a internet TV a cabo é mais barato do que sua internet promoção pra conseguir cliente, né? Aí eu assinei, eu tava morando em São Paulo aí nessa época. Bem no comecinho da pandemia, eu lembro que eu lavei a casa inteira com álcool depois que o técnico foi embora, só pra garantir, né? Mas ele instalou lá, botou... Eu contratei o pacote mais furreca que tinha de TV, que era só pra ativar a oferta. E aí, eu lembro do técnico perguntando de 18 jeitos diferentes, assim. Escuta, tá instalado aqui, é o pacote básico, né? Falei, é isso mesmo. Assim, se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, tá bom? Falei, tá bom, perfeitamente, tá bacana. Não tem nenhuma dúvida? Não.
é o pacote básico que você quer. Eu falei, é isso mesmo. Ele, vou deixar meu telefone aqui, se o senhor tiver qualquer dúvida, o senhor me liga, tá? Eu falei, ai, que sacanagem. O cara queria porque queria desconto, sei lá quanto que eles cobram pra liberar os canais, se 50 conto, 100 conto, 200 conto, mas o meu objetivo era economizar, não gastar mais dinheiro pra ter Discovery, Health and Planet, que eu nunca ia ativar na vida. Né? E às vezes quando você faz upgrades, o cara não pega a tua conta e faz um upgrade. Ele cancela a tua conta e faz uma nova contratação no novo, porque aí conta pra ele como venda, né? Ele ganha lá o bônus, sei lá, né? Não, caramba, aqui, vendi mais um. E não, né? Foi só uma atualizaçãozinha. A empresa que eu contratei aqui de internet tá desesperada comigo porque eu tenho um plano que tem a Netflix inclusa, e aí eu pago R$15 por mês na Netflix, topo de linha, e o valor da internet é bom, não é o mais barato que tem, mas é no total compensa. No custo-benefício vale a pena, exato. E já me mandaram um zilhão de mensagens, não, troque, faça upgrade para 2 gigas. Eu falei, não quero. Só falta você desligar a caixa aqui, o servidor tem um cabo conectado, pelo amor de Deus. Eu falei, não.